Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo aqui, né? A nossa primeira experiência aqui de podcast. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Então presta atenção, se liga aí, que hoje nós vamos falar sobre o trabalho da Rede Radicais Kids, que esse ano, né, está completando 25 anos de ministério. Então, um ministério muito abençoado, muito cheio da vida de Deus. E nós queremos aqui, com esse podcast, trazer realmente por que nós fazemos, né? Trazer as informações desse trabalho tão relevante que a gente vem edificando aí com a próxima geração. E aqui para fazer esse programa, eu estou aqui com duas discipuladoras amadas, minhas discípulas, né? Amanda e Aniele. Bem-vindas também, Amanda e Aniele. Obrigada, pastora. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Uma bênção. Fala um pouquinho de você, Amanda. Bom, meu nome é Amanda, tenho 30 anos, sou casada com o Pedro. Ele é pastor na rede de adolescentes aqui na Videira de Ribeirão Preto. Acabou de ser ordenado. Acabou de ser ordenado, recém-pastor. E sou mãe da Bela, de 1 ano e 4 meses, uma bebezinha ainda. E sou discipuladora na rede Radicais Kids. Já tem um tempo, né? Já tem um tempo, Bom, já faz uns 3 anos que eu sou discipuladora na rede Kids. Sim. Acho que sim. Amém. E você, Amém. Anne? Boa noite, pastora. Meu nome é Aniele. Sou casada com o Bruno. Sou mãe da Maia, de 7 meses. E também sou discipuladora na Rede Kids. Amém. Amém. Aleluia. Bênção. Sei que vocês têm muito aí para também compartilhar, contribuir, né? Com esse assunto tão importante. Amém. E eu queria começar lançando uma pergunta aqui pra gente, né? Qual a importância de conhecer Jesus na infância? Qual que seria essa importância, né? Porque esse ensinar desde a infância precisa ser levado de uma forma muito a sério, né? Precisa realmente os pais serem intencionais com isso, né? Levar a sério, se comprometer. E eu tenho um exemplo, assim, da minha vida, né? Então, eu tive um investimento desde a infância, um dos meus pais que investiram, que me levaram no caminho, que me ensinaram realmente a palavra de Deus. E isso para mim foi vida, porque eu nunca me desviei, sempre tive um amor muito grande por Jesus, conheci Jesus na minha infância, né? Então eu creio que é muito importante na infância, porque a infância é o momento mais importante para semear, não é verdade? Sim. Amém. É verdade, assim, a minha experiência também é de ter tido pais que eram cristãos, né? A minha família toda é cristã. E eu cresci na igreja, né? Cercada pelo ambiente da vida da igreja. E eu lembro de ter recebido Jesus ainda muito pequena na infância, né? Foi com a minha mãe mesmo, ela me contando uma história bíblica, e aí ela aproveitou para fazer o apelo. Então eu lembro daquele dia, de ter recebido Jesus aquele dia, e realmente assim, foi muito precioso ter essa base, porque ainda que na minha infância eu não tinha tido experiências tão profundas, né, quanto a gente não tinha, né, naquela época, não tinha o ensino que a gente tem hoje, né, esse ensino prático. Que uma igreja tradicional também. Eu fazia parte de uma igreja tradicional, uma presbiteriana independente, né, então a gente não falava a respeito dos dons espirituais, né, a gente não tinha isso, assim, nem conhecia, nem sabia que existia. Eu lembro que quando eu fui pra Videira, eu não sabia nem que existia isso. E a gente tinha muito ensino da palavra, né, contando histórias, ia nas escolas bíblicas dominicais, todo domingo, né? A minha mãe também, ela fazia parte do Ministério Infantil, então tive muito, né, esse investimento da parte dela na minha vida também, porque ela sempre fez questão, né, de nós estarmos lá, a gente querendo ou não querendo, a gente estava lá, né, não tinha opção. E isso, né, me guardou muito na minha infância, porque os princípios, né, da palavra foram firmados no meu coração na infância. Então, ainda que eu até queria viver as coisas do mundo, né, ali por um momento, quando eu era ali juvenil, estava entrando na adolescência, mas os princípios da palavra de Deus, eles estavam firmados no meu coração. Então, isso me guardou muito, né? Porque, na verdade, esse ensinar, né, que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Está escrito lá em Provérbios 22, versículo, até eu anotei aqui, versículo 6. Está escrito sobre isso, né? Esse ensinar é ensinar os princípios da palavra de Deus, mas também é ensinar o caminho da igreja. É verdade. Né? Então, ensinar, viu? Presta atenção nisso. Ensinar a criança no caminho que ela deve andar é também ensinar o caminho da igreja.
o caminho dele saber como comunhão, estar junto com o ambiente da igreja, né? Isso cura muito. Eu me lembro da minha infância, dos ambientes assim que a gente estava, de sentir a presença de Deus. Eu era muito pequena, ia para vigília com meu pai e com a minha mãe, e eu sentia aquela atmosfera da presença. Eu ainda era muito pequena, né? Não tinha ainda o conhecimento, mas eu sabia que era real, porque eu sentia a presença de Deus, né? Então, eu acho que ensinar desde a infância fala disso, né? Conhecer desde a infância também livra de coisas no futuro, como você falou, né? A respeito da sua vida, né? É verdade. E isso, assim, me marcou muito, né? E isso que a senhora tá falando da presença, né? Do ambiente da presença, isso é tão poderoso, porque eu lembro que quando eu tinha 14 anos, a gente estava, né, saindo dessa igreja, indo para uma outra igreja, num momento, um primo da minha mãe, que era pastor de uma igreja, né, já avivada, enfim, ele foi na nossa casa e ele começou simplesmente a louvar, a tocar o seu violão e começou a louvar o Senhor. E a presença de Deus invadiu, né, a nossa casa. E eu que não tinha tido, assim, muito essa experiência com a presença, assim, do Espírito de Deus, aquilo me marcou. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu comecei a chorar, querer chorar, e o Senhor começou a falar no meu coração, né, que eu era amada, e isso me marcou muito. Eu até saí do ambiente e falei, o que é isso? Então, às vezes a gente acha, né, que a criança, o juvenil, o adolescente, eles não estão percebendo esse ambiente, mas eles estão sendo marcados, né, por esse ambiente de vida, da presença. Com certeza. Poderoso, né? E hoje, né, a gente vê que as nossas crianças têm a oportunidade de viver nesse ambiente desde pequenos. Sim. Você teve esse contato com o Espírito Santo com 14 anos, mas agora a gente tem essa condição, né, de liderar a vida sobre eles desde pequenininho, desde a sala dos 2 e 3 anos a gente já faz isso, né? Então eles já vão perceber no ambiente a presença de Deus, e isso vai transformar o futuro total, né? Guardar, livrar. Sim, e também é importante sabermos que em algum momento vai dar fruto esse investimento. É verdade. Né? Às vezes nós queremos já ver o resultado ali de imediato na vida da criança. O meu testemunho é um pouco parecido com a Amanda, só que lá em casa foi a minha avó. Eu cresci também no berço evangélico, e aí desde criança eu lembro que minha avó ia de pé, ela me pegava e ia nós duas de pé até a igreja, e aí ela me ensinava a orar, falava quem era Jesus, falava sobre Deus pra mim, até que teve um momento, né, que me convidaram pra ir na célula, eu tinha 13 anos, eu fui na célula, aí teve um encontro com Deus, e foi no encontro com Deus que eu tive a experiência do novo nascimento, de sentir a presença de Deus. E aí, naquele momento, tudo aquilo que minha avó havia me ensinado fez sentido. Então é onde veio o fruto naquele momento. Sim. Todos os anos de investimento que ela teve na minha vida, chegou um momento que teve esse fruto, né? Então é muito importante não apressarmos isso. Porque criança é criança, adolescente é adolescente, mas há uma proteção. Como a Amanda falou, isso me livrou de muita coisa. Por mais que eu já tinha 13 anos, havia temor no meu coração de fazer certas coisas que os meus amigos faziam. Né? E da onde vem esse temor? Da palavra, daquilo que havia, daquilo que havia semeado em meu coração. É muito importante isso, né? Essa semeadura, porque isso vai guardar, vai livrar do mal, né? E também vai levar a criança a ter experiências. Hoje a gente já faz isso, né? Ministra vida, nos encontros, né? No Domingo Kids. E as crianças são impactadas desde a infância, né? E a criança que é impactada, ela tem uma identidade forte. É verdade. Então, isso que a gente vê, criança que é marcada na infância, ela tem uma identidade diferente. Porque ela conhece os princípios, porque a idade da infância, a infância é o melhor momento para você estabelecer as bases, né? Então, as bases é que vão ser o suporte para tudo que vai ser edificado para frente, né? Outra coisa que eu acho interessante nesse texto também, que ensina a criança, né? Porque às vezes os pais, eles falam assim, eu tenho que ensinar e depois eu vou colher, mas de uma maneira descompromissada. E na verdade não é isso que o texto está falando. Está falando ensina a criança no caminho. Ele não está falando ensina o caminho. Ensina no caminho, ou seja, enquanto você está andando, né? Enquanto você está lendo, você vai ensinando a palavra. Então, não é você fazer algo separado, porque aquilo que a gente faz fala mais do que aquilo que a gente fala. Né? Então, se você é apaixonado por Jesus, você vai transmitir esse amor. Se você anda na luz com alegria, seus filhos vão andar na luz também. Então, acho que isso é o tão importante que ensina no caminho.
E lá no início lá dos judeus havia um ensino, né? Fala, ensina quando você está andando, ensina sentado, põe na porta, põe na parede. Por quê? Porque fala de uma coisa que é uma prática diária, que não é uma coisa desconectada. Então, às vezes eu vejo assim que a criança, os pais falam, nossa, eu ensinei e não permaneceu. Por quê? Porque como é que foi esse ensino? Foi só me levar ou existe realmente um comprometimento, um ensino com amor? Né? Você transmite aquilo que você é. Né? Então, eu me lembro, contando mais história, né? Eu me lembro que meu pai acordava a gente de manhã para ir para a igreja cantando. Então, não havia, meu pai trabalhava muito a semana inteira, mas quando era de manhã, ele servia o café da manhã pra gente e ele cantava, ele acordava a gente cantando, né? Ou seja, eu via muita alegria, a gente era muito compromissada, a vida inteira, jamais a gente faltava num culto. E nas férias, a gente buscava uma igreja para visitar na cidade que a gente estava, de tanto que eles transmitiam assim, amor, não transmitia peso. Aí tem que ir, né? Tem que fazer. Então, a gente fazia com alegria. Então, acho que esse ensinar tem que ser no caminho, com alegria. Você também não ensina aquilo que você não pratica. É verdade. Por exemplo, alguns pais acham que esse ensino é apenas levar na igreja. Tô ensinando. Mas não, no dia a dia é totalmente ao contrário. E como a senhora falou, os nossos filhos, eles aprendem mais nos vendo, nos seguindo, né? Então, às vezes, nós falamos alguma coisa, porque está escrito na palavra de Deus isso, mas a nossa forma de agir é ao contrário. Então, não, nós precisamos ser exemplo no nosso comportamento, no nosso dia a dia, principalmente dentro de casa, porque célula é uma vez na semana, o culto é uma vez na semana, mas nossos filhos estão ali com a gente todos os dias. Sim. Então, para que haja esse testemunho, acho que os pais precisam ter uma experiência. Sim, é verdade. Para que isso se torne realidade, porque isso flui. É uma obrigação, ser obrigado a fazer isso, você não quer, não. Você já vive uma vida de intensidade com Deus e você transmite, né? Tem até um dito popular que fala assim, você fala, as suas palavras falam, mas as suas atitudes gritam. É verdade. Então, não adianta você querer ensinar aquilo que você não faz, né? Sim. A gente só pode gerar aquilo que a gente é, né? Então, não tem como a gente querer que o nosso filho tenha uma experiência com Deus, né? Tenha uma vida com Deus, se a gente mesmo não tiver uma vida com Deus, né? Se a gente mesmo não viver aquilo primeiro, né? Para que a gente possa ensinar esse no caminho, né? Isso é muito poderoso. Verdade. E aí eu queria propor aqui mais um assunto aqui pra gente, né? Nós fazemos um trabalho para distrair as crianças enquanto os pais participam da célula e do culto, porque tem muita gente que acha que é assim, né? Que é essa linha que desenha. Que acha que é babá, né? Que vai cuidar das crianças lá e que esse é o trabalho. Fica lá só fazendo desenho, brincando, fazendo atividade, porque a gente faz também atividade, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem um trabalho muito sério, né? A gente leva muito a sério. Eu acho que até os bastidores, eles falam muito, né? Porque a gente passa um tempo preparando, né? A equipe se prepara, a equipe ora, temos um material todo pensado para que as crianças recebam, para que aquele princípio seja gravado no coração delas, né? Para que a palavra de Deus, né? Que eles vão memorizar, eles possam aplicar na vida deles, né? Então, todo o material, tudo é pensado para que eles recebam da parte de Deus, né? Até as brincadeiras. Até as brincadeiras, para reafirmar o princípio. As atividades que nós fazemos, as brincadeiras que nós fazemos. A decoração. Sim. Então, tudo fala, né? Então, não tem nenhuma distração. As nossas roupas, é verdade. Sim. Então, tudo é com propósito, né? Apesar de ser colorido, né? De ser lúdico, a gente faz isso justamente para atrair as crianças, para atrair o interesse deles, né? Ser intencional, para que eles recebam da parte de Deus, para que eles recebam a palavra e a semente, né, seja lançada no coração deles com eficiência, né? Então não tem nenhuma distração lá no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu acho que não quer dizer que as irmãs que estão trabalhando também precisam ser formadas em pedagogia, né? Ter esse tipo de formação, porque nós queremos que é o Senhor quem nos capacita, né? Então, as irmãs que estão lá... Na verdade, a gente faz um trabalho muito alegre, né? Aham, criança é verdade. Alegre. Então, a gente tem... Eu me sinto renovada quando eu tô com as crianças, né? Porque a criança é muito alegre. E aí, a gente faz o trabalho com alegria. É verdade. Mas a gente está lhe ensinando, como você falou, né? Uma das coisas mais importantes do nosso trabalho é o material, né? Que a pastora Márcia foi tão inspirada por Deus, porque hoje nós temos um material que
ele fala de uma prática, né? Então a gente faz contando histórias e depois aquele ensino como você vai praticar aquilo que está aprendendo. Então é o princípio que transmite aquilo que a criança precisa levar para o seu dia a dia, né? Sim, é verdade. Poderoso esse trabalho, né? Esse material que nos ajuda a fazer um trabalho muito relevante, né? Então eu creio que o nosso trabalho, ele realmente faz diferença na vida das crianças, né? Amém. Então a gente trabalha com o processo espiritual na infância. Queria que vocês falassem um pouquinho também sobre o processo espiritual na infância. Amém. Como o projeto que nós estamos realizando agora, né? O MT28, ele mostra o que nós estamos fazendo tem firmamento. Então, o MT28 é o momento onde as crianças colocam em prática aquilo que passamos o ano inteiro ensinando elas, né? Então, tanto na célula quanto no Domingo Kids, elas fazem o louvor, fazem a oferta, fazem a aplicação de tudo aquilo que elas aprenderam. Então, isso nos mostra que nós não estamos apenas brincando lá na salinha. Nós estamos fazendo algo que tem sentido, que tem um propósito. Sim. E essa parte da MT28 faz parte do treinamento. Sim, faz parte do treinamento. É espiritual na infância, né? Sim. Que é quando eles vão colocar na prática, né? Mas o processo espiritual na infância começa com o evangelismo, né? E os ramos do evangelismo, a gente pratica o evangelismo todo o tempo. Todo o tempo. No Kids, na célula, mas a ênfase é encontro com Deus. Sim. Também evento ponte, né? Que a gente faz o plano de salvação uma vez por semana, uma vez por mês. Que é no mês, no domingo, que a gente tem a ceia, a gente faz o evento ponte, né? E é muito poderoso, assim, a gente vê isso na prática, né? Eu acho esse processo, assim. E até pensando, voltando um pouco na identidade, né? Que quando a gente fala do processo espiritual na infância, a gente fala muito da identidade da criança, né? Porque quando passa aí pelo evangelismo, por exemplo, ela vai aprender que ela é amada de Deus, né? Que ela é filha agora, né? Depois que ela recebe a Jesus, ela se torna filha amada de Deus. Então, formar essa identidade na criança e depois a mentalidade de que ela é alguém que é filha de Deus, que ela não é igual àquela outra pessoa do mundo, né, que pratica as coisas do mundo, que agora ela faz parte de um reino, né, e que ela vai receber uma coroa, né, como a gente fala. É muito poderoso isso. Então, e isso de reafirmar, né, porque nós temos todo mês o plano de salvação, o evento ponte, às vezes fala assim, nossa, mas todo mês vocês fazem o plano, né? E todo mês nós fazemos, e toda célula que tem um visitante, nós reafirmamos o plano, nós fazemos o convite para esse visitante, e as crianças, elas vão recebendo a cada vez que a gente fala também, né? Essa convicção de quem elas são em Deus vai sendo reafirmada no coração delas. E aí a gente vai consolidando, né? E o ensino também, né? A gente não sabe o momento que ela vai. A gente não sabe. Às vezes tanto que vai lá, aceita Jesus, mas ainda não teve uma experiência de fato. Tanto que a gente vê muito que eles aceitam várias vezes na célula, né? É verdade. Como aceitar, né? Sim. Mas isso é muito bom. Eu mesma na minha infância, eu não lembro o dia que eu aceitei, porque eu acho que eu aceitei várias vezes. Né? Desde pequenininha. Sim. E eu lembro uma vez que a minha filha, né, teve uma experiência, assim, com Deus, que eu acho, ela devia ter uns 4 aninhos, e ela veio conversar comigo. E eu tinha acabado de dar o aconselhamento com uma garota, uma adolescente que tinha ido lá em casa. Eu acho que ela olhou e falou, eu tenho que me aconselhar com a minha mãe também. Que bonitinho. Aí ela sentou e falou, mãe, agora eu quero falar com você. Falei, tá bom. E ela começou a falar, né, sobre o pecado, que ela não queria pecar. E ela chorava. E eu quero fazer o que Jesus quer. Então, naquela hora eu entendi que ela estava tendo uma experiência de transformação de mente. Né, que é aquela experiência de dizer, eu não quero pecado na minha vida, eu quero fazer o que é certo, eu quero andar no caminho da verdade. Ela era muito novinha ainda. Eu creio que depois ela teve muitas outras experiências, mas ali foi um marco, né, pra mim, e eu creio que na vida dela também, né, porque o evangelismo, ele é necessário porque a gente sabe que as crianças podem se perder. É verdade. Então, as crianças podem se perder, né? Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque a criança, ela pode se perder. Jesus falou isso, né? Que as crianças podem se perder. Então, nós precisamos evangelizar e pregar, por quê? Porque elas podem se perder, senão não faz sentido. A gente não está fazendo um trabalho que lá na frente ela nasce de novo, né? Porque se fosse assim, né? Se a criança não se perde, para que a gente precisa pregar antes?
né? Até porque o Senhor falou para pregarmos para todos. É. Não foi somente para os adultos, para os jovens, para os adolescentes. Não, para todos. Para todos. Não precisamos levar o evangelho para criança todos. fosse salva na infância, uma vez a pastora Márcia falou isso, eu falei, nossa, é verdade, né? Se fosse salva na infância, se a criança morresse na infância, ela estava salva. Então seria muito satisfatório que ela morresse na infância e fosse automaticamente salva, né? Mas na verdade não é assim. Jesus disse que eles podem se perder, sim, né? Então, falou, não era a vontade de Deus que nenhum desses pequeninos se percam. Ele tá falando de coisa natural, ele tá falando de vida eterna, sim, né? Então, a gente, com essa ênfase, a gente faz evangelismo, né? Que é o primeiro ponto. E eles precisam nascer de novo, né? Eu acho que tem até uma música, né, do Radicais Kids que fala tem que nascer de novo, porque realmente... 10 vezes. Exatamente, tem que nascer de novo para ficar gravado, né? Porque a criança, ela precisa nascer de novo, e ela pode ter essa experiência. Eu acho que talvez tem muito isso, assim, desse ensino de que a criança, né, já é salva, né, de que ela é parecido com um anjo, né? Mas não, a gente vê, a minha filha tem 1 ano e 4 meses, e ela olha pra uma coisa que a gente fala não, ela faz até assim, não, mas aí ela vai lá e pega. Ensinou, né? Ninguém ensinou, né, ela fazer o que é errado, mas faz parte da natureza. A Maida né? começou. Às vezes eu falo, Maia, não pode, ela vem com um sorrisinho assim. Então, exatamente, ela faz aquele sorrisinho e vai indo fazer o que não pode. E na verdade esse é o ensino da palavra de Deus. Sim. Desde que a gente nasce, já nasce separado de Deus. Esse é verdade. O ensino espiritual. Não existe isso na Bíblia, não sei de onde que inventaram isso, né? De que a criança não se perde, que a criança ela é santa, né? Jesus falou que dos tais é o reino, ou seja, que elas podem entrar no reino. Sim. Não quer dizer que elas já estão lá. Elas estão separadas de Deus pelo pecado. E elas precisam ser salvas. E nós estamos aqui para fazer essa diferença na vida delas, né? Amém. E uma coisa importante que eu vi esses dias também, eu acho que a pastora Márcia também disse, que naquele momento que que as crianças foram até Jesus, houve pessoas que levaram elas até Jesus. Então elas não foram sozinhas. Então a pastora Márcia, ela reforçou isso, que as crianças precisam que leve elas até Jesus. Elas precisam ser conduzidas. Isso, precisam ser conduzidas até o Senhor. Então, eu achei isso muito interessante, né? Porque... O que eu acho muito importante, Ana, que você falou, porque tem muita mulher que fala assim, por que você não trabalha mais com mulheres e menos com crianças? Porque as mulheres, elas têm condições de vir até Jesus, elas têm condições de decidir o que elas querem, elas têm condições de orar, elas têm condições de ir para um encontro, elas escolhem estar numa célula. Agora, a criança não. A criança, se a gente não for atrás e não conduzir, elas não virão. É verdade. Como o pastor Luiz fala, a criança não salga, ela é salgada. Então nós precisamos ensinar elas, guardar elas, né? E tudo isso através do evangelho. Exatamente. Depois do novo nascimento, então, queria que a gente falasse um pouquinho que o processo espiritual na infância é evangelismo, consolidação, treinamento. Ele falou do treinamento, que é uma das coisas da NT28, né? Que é a mais importante do treinamento, é a NT28. Mas aí tá tudo junto, né? Também o acompanhamento. E a gente não falou da consolidação, né? Então, a consolidação é muito importante também. A consolidação é através da palavra, do ensino da palavra, né? E isso acontece nas células, né? Nos Domingos Kids, né? No encontro também, né? Não só... Você vai várias vezes. Várias vezes, né? Porque ela vai sendo consolidada. E até o nosso material, né? A gente tem as apostilas e elas acabam se repetindo também para que essa criança, ela tenha o contato com aquela lição, com aquela história, enfim, com aquele ensino mesmo, em mais de um momento ali da vida dela, né? Nesses 12 anos. E justamente por isso, para que ela seja consolidada, né? Para que ela receba, né, de forma diferente a palavra de Deus e tenha revelação, né, daquilo que a palavra já está falando. Isso que você está falando também, o fato da gente repetir a lição. Então a gente dá domingo e a gente repete na célula. É verdade. Uma vez me perguntando, mas por que faz a mesma lição? Porque criança aprende por repetição. Não só criança, a gente também. É verdade. Quantas vezes você tem que ler o mesmo texto para você poder entender? Você receber revelação, às vezes você recebe revelação num nível, lê de novo, você recebe em outro. A criança, ela aprende por repetição. Então, domingo você ensina, na quarta, quinta, no dia da reunião você consolida o ensino, você rega o ensino, né? A sementinha tá lá, aí você tá regando o ensino, aí a plantinha vai começar a crescer, né? Eu acho que dentro disso também, o problema dos pais deixarem a criança faltar.
É verdade. Olha, eu lembro de quando eu era criança, não tinha opção. Não tinha opção de faltar ao culto, à escola dominical. E eu lembro, eu tenho até foto, pastora. Deu assim, com a cara fechada num domingo de escola dominical, porque eu não queria ir. Mas não tinha opção, não era uma opção. Porque quando eu tinha, sei lá, 8 anos, eu não sabia o que era melhor pra mim, né? Eu não sabia. A criança, ela não sabe o que é melhor pra ela. Ela não tem capacidade de escolher se aquilo é bom pra ela ou não. Então, e é papel dos pais conduzir, mais uma vez, né? Como vocês falaram, né? Sobre conduzir. Ela precisa ser conduzida. Então, é importante que os pais façam questão e saibam da importância dela estar lá, né? Tanto no Domingo Kids quanto na célula, para que o ensino seja consolidado. Porque a gente não sabe se é naquele dia que ela vai ter uma experiência, que ela vai ser tocada pela palavra, que ela vai receber da parte de Deus, que ela vai ter revelação, né? De algo da parte de Deus. Então, elas precisam estar, né? Precisam estar todo domingo. A consolidação é como se fosse um tijolinho após o outro. É verdade. Então, se você não coloca, eu lembro que existe até uma imagem falando sobre consolidação de uma ponte assim, ó. Ela não se sustenta. Por quê? Porque não teve toda a base que precisa ter. Então, essa questão de estar presente tanto no Domingo Kids quanto na célula é muito importante, porque são princípios que elas vão aprendendo e vai se colocando como tijolinhos para fazer a base. E isso é consolidação, né? Então, por isso que a minha preocupação é tão grande. E eu falo assim, irmãos, vamos orar para que as crianças não faltem, né? Na célula, principalmente as crianças que não têm os pais, né? Então, se elas faltam, elas perdem o ensino. Sim. Quem que vai ensinar isso para elas depois? Né? Como que elas vão ficar? Vai ficar um vácuo. Então, nós precisamos ter essa intenção realmente, né? E esse é o motivo de oração nosso, né? Você sabe disso, a gente sempre coloca lá no nosso discipulado, né? A respeito de orar para que as crianças não faltem. E isso precisa ser um compromisso dos pais. Quem tem o pai, né? Ou a mãe, a criança que tem o prazer, o privilégio de ter um pai e mãe que serve ao Senhor, o pai e a mãe precisam ser intencional nisso. Dizer, você não vai faltar porque na escola falta. Você vai falar da Maia, Aniele? Ó, você vai hoje não. Não quero ir, mãe, eu queria assistir um desenho. Então fica, meu filho. Mas por que você não faz isso com a escola? Porque é importante, você sabe que isso são base, um pouquinho que ele vai aprender hoje, amanhã vai consolidando o ensino na matemática, no português, na biologia, em tudo que ela vai aprender na vida, não é verdade? Então, quando se diz do mundo espiritual, mesma coisa. Então, precisa ensinar, precisa perseverar, não deixar faltar, né? Não, você não vai faltar, porque você tem que estar lá, porque é importante. Eu penso que o pai e a mãe que investe somente nessa terra está criando filho só para esse mundo. Né? E quando o pai e a mãe realmente têm intenção de criar para a vida eterna, para realizar o propósito de Deus, para a criança cumprir o propósito eterno, ela precisa ter esse compromisso, né? Compromisso de não deixar, não, mas eu não quero. Às vezes eu vejo mãe que fala, ele não quer ir não, vai ficar aqui. E aí põe o celular para a criança ficar assistindo ali no culto, vendo um desenho, né? Que não vai fazer diferença nenhuma na vida dela, às vezes até vai prejudicar, porque muita tela não é bom. E a criança fica ali sentada, né? E perdendo, e nós ensinando ali a palavra e as crianças sentarem. Isso é uma responsabilidade dos pais. Né? Às vezes os pais acham que a criança não tá aprendendo. Porque a criança não vai ser que nem adulto ficar sentadinha, ouvindo. Não. Às vezes ela tá ali andando, tá se distraindo, mas ela tá ouvindo. Eu já tive experiência. Na célula mesmo. Parece que a criança não tava prestando atenção. No final, quando você vai fazer pergunta pra ela sabe responder todas as perguntas. Tava ligadinha mesmo. Tava ligada. Sim, isso. Então, às vezes os pais não querem ter esse trabalho. Às vezes de acompanhar a criança até o Domingo Kids, de ficar, insistir, né? De insistir. Na escola mesmo, quando a criança ela vai começar, tem aquele momento de adaptação, que os pais às vezes precisam ficar, né? E por que os pais ficam? Porque os pais entendem que a escola é importante. Quanto mais o culto, ou a célula, né? Que é algo espiritual. Exatamente, que tem adaptação, de acompanhar. Quero que o filho consiga. Eu me lembro uma história de uma amiga minha, né? Que ela lá de Ourinhos. E eu lembro o primeiro dia que ela foi com as meninas, que ela foi pra igreja, o marido dela se converteu, e ela tinha 2 garotas, assim, de 8 e 9 anos, e ela chegou lá, as meninas falaram, eu não quero entrar, eram umas menininhas, assim, tão bonitinhas, bem arrumadinhas, assim, sabe? Eu não quero ficar aqui, não quero ficar aqui. Eu lembro que ela, a primeira vez que ela estava na igreja, ela baixou e falou assim, é o seguinte, vocês vão ficar aqui, vocês não vão chegar em casa, vocês não vão brincar no condomínio, vocês não vão isso, não vão aquilo. Elas foram ficando sérias, assim, entraram pra sala, emburrada, porque elas não queriam, nunca tinham ido. Mas eu fiquei tão impressionada com a firmeza daquela mãe. Sabe o que aconteceu?
Elas entraram e nunca mais saíram. Olha isso. E hoje elas são adolescentes, elas amam a Jesus. Mas um ensino da mãe, uma firmeza. Então eu creio que os pais precisam ser firmes hoje, né? Então tem coisa que a criança não pode escolher. Não. Entendeu? E é esse ensinar no caminho disso, né? E isso também vai falar de como ela vai conduzir também a sua vida, né? Porque essa criança, ela vai crescer. E pode ser que ela até permaneça na igreja, mas talvez seja aquele crente que não dá tanta importância assim. Às vezes, por qualquer motivo vai faltar do culto, por qualquer motivo vai deixar, né, de ir ao seu compromisso com o Senhor, porque na infância ela viveu isso. Então se você tá doente, pode faltar. Se você tá com sono, pode faltar. Se você não quer entrar, pode faltar. Então, é isso que ela vai levar para a vida dela, né? Então, o que essa atitude dos pais está falando para a criança vai ecoar, às vezes, até na sua vida toda, né? Na sua adolescência, na sua juventude, quando ele for formar sua família, né? Vai estar ecoando essa atitude desse pai ainda. Na verdade, o lugar que você está, onde você planta a sua vida, o que você pratica, mostra onde está seu coração. É verdade. Então, se seu coração não está no reino de Deus, você não vai aplicar energia nisso, né? Então, por isso que é preciso ter uma sabedoria, né, entendimento dos pais, que é necessário ter essa firmeza, né? Amém. Essa firmeza de dizer, você vai sim, que nem essa minha amiga. Você vai entrar sim, vai ficar lá dentro e vai ouvir tudo que a professora tem para falar. Nessa época, a nossa igreja estava crescendo tanto. É verdade. Crianças que no Kids, que eu acho que elas assustaram, né? Ai, meu Deus, vai entrar com a eu fiquei até com dó, aquelas menininhas, tu parecendo as bonequinhas. Que nada, elas entraram, elas aprenderam e hoje elas estão consolidadas. Amém. Glória a Deus. Com uma firmeza. Uma mãe firme, né? Como Sim. é bom ser uma mãe firme. Vocês são mãe novinhas? Sejam firmes. Amém. Amém. Hoje a gente tem uma geração de mãe muito... Sim. Né, que são muito amolecidas. Na verdade, são intimidadas, né? A gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo. E com medo de ofender, de traumatizar, né? E, na verdade, acabam abrindo mão do papel que Deus colocou, né? De direcionar. O mais importante para nós é que a gente direcione os filhos, né? E eu acho que, falando um pouco disso, assim, essa mistura também de tanta informação, né? Hoje a gente tem acesso a muita informação, né? Por causa da internet, das redes sociais. Isso é bom por um lado, mas por outro acaba gerando, às vezes, confusão na mente, né? Das mães, né? Já tem tanta... Gera intimidação. Gera intimidação, né? Porque não sabe o que faz. A gente é mãe de primeira viagem, né, Anne? E eu, pelo menos, assim, quando eu entrei nesse mundo da maternidade, meu Deus, quanta coisa, muita informação. E às vezes a mãe acaba se deixando levar por esse ensino, né, que é do mundo, né, e não se apega àquilo que a própria palavra de Deus diz, né. Então é a palavra que precisa também reger. A gente tem que voltar para a palavra. Voltar para a palavra. A palavra tem tudo que a gente precisa. Então, assim, olhar para aquilo que a palavra diz, para que a gente possa conduzir também os nossos filhos e também a maternidade, né, viver a maternidade conforme aquilo que a Bíblia nos ensina, né, nos instrui. Então, acho que essa mistura acaba trazendo confusão, justamente, intimidação, né? A gente tem na palavra de Deus muitos exemplos de mães, né? Eu acho que um dos exemplos mais fortes é o exemplo de Ana, né? Uhum. Porque Ana, o Velho Testamento são figuras para nós, né? Então, o que Ana fez? Ela entregou. Ela deu os melhores dias, os melhores anos de Samuel, ela deu para o Senhor. Ela entregou o filho dela. Então, é isso que a gente tem que fazer. Entregar, colocar diante do Senhor e falar, Senhor, foi uma decisão difícil. Mas foi a decisão certa naquele momento. Então, nós também temos que fazer isso, né? Uhum. Como mães, e mesmo que a minha filha já é mais velha, a gente ainda tem essa incumbência, né? Que é direcionar, que é orar, que é proteger. Eu também queria falar um pouquinho, queria que vocês contassem um pouquinho de testemunho, né? A respeito do efeito que tem esse processo, esse evangelismo na vida das crianças. A gente liberar a palavra, né, levar-los para o encontro, elas terem experiência com Deus, estar toda semana na célula. Então, são muitas transformações que ocorrem, né? E eu queria que vocês também falassem um pouquinho, contassem testemunho aí de vocês, que vocês já tiveram com as crianças, né? Eu tenho um testemunho para contar, né, que eu voltei a liderar, eu lidero os kids desde os 15 anos, aí teve um momento em que eu fui para os adolescentes, né, aí eu casei e tudo, e retornei na pandemia. E quando eu retornei, eu abri a célula numa comunidade. E pra mim foi, assim, chocante, porque eram crianças que estavam passando pela pandemia, então crianças que não sabiam se socializar. E também por ser comunidade, ter uma realidade totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada.
E aí, não, a maioria não tem pai, ou é criado com avó, com tio, é assim, bem jogado, infelizmente. E aí eu lembro que eu fazia a célula e eu fazia louvor e eu vi que as crianças não aprendiam louvor. Tentava ensinar o versículo, as crianças não aprendiam, não entrava na mente delas. E eu lembro que eu chegava em casa, eu chorava, falava, Senhor, não vai dar certo isso. E aí eu comecei isso, porque eu falei assim, minha acusação. Eu falei, Senhor, tô tentando todas as minhas habilidades ali e não tá. E esse era o problema que eu estava fazendo na força do meu braço. Comecei a orar. Falei, Senhor, me ensina. Do que essas crianças precisam? Até que teve um dia que o Senhor, ele me falou que aquelas crianças, elas não tinham uma identidade. Elas não tinham uma perspectiva do futuro, elas não sabiam nem quem elas eram. Muitas não... É tanto que eu chegava, principalmente no começo, eu chegava, abraçava elas, muita ficava engessada. Tipo assim, elas nem retribuíam o abraço, porque não estavam acostumadas com essa forma de amor. E aí eu comecei a orar, e o Senhor me falou isso, você precisa reafirmar a identidade. Então eu falei assim, Senhor, então me ajuda. E aí o Senhor começou a me mostrar que eles não aprendiam porque eles não sabiam ler. E aqueles que sabiam ler eram intimidados, às vezes por ser zoado, por não saber ler muito bem, né? E ficavam assim intimidados. E eu falei assim, não, então me ajuda, Senhor, vou ensinar essas crianças a ler. E aí eu aproveitava o momento do versículo e falava pra eles, ó, que letra é essa? B? E essa? A? B com A dá o quê? Bá? E aí eu ia devagarzinho até eles saberem o que estava escrito ali no papel. Porque eles olhavam assim e não sabiam. E eles iam aprendendo, até que... E eles já eram mais velhos. Já é tanto, pastora, que quando eu cheguei lá, eu tinha que fazer o cadastro, pegar a data de nascimento. A maioria não sabia nem quando era o aniversário. Nossa. Aquilo pra mim... Não, eram crianças juvenis de 10 anos. Nossa. 11 anos, não sabiam. Eu falava, mas nem o dia, o mês, não, tia, eu não sei. Eu falei, meu Deus... E aí eu comecei a ensinar eles no momento do versículo, no momento do contando história, aqueles que eram mais velhos, eu falava para eles lerem, pelo menos um versículo. E eu falava, fica calmo que a tia tá aqui com você. E eu falava, você é capaz, você consegue. E eles iam com todo o tempo, até que teve um dia, eles não estavam acostumados com isso, que eu pedi para ele era um menino, ele era bem retraído assim, e eu falei para ele ler. E ele disse, não, tia, não quero. Eu disse, não, pode ler, a tia vai estar aqui com você. Eu disse, não, tia, não quero porque eu sou burro. Eu falei, você não é burro. Você é inteligente. E aí eu falei assim, a tia vai te ensinar. Fui lá com ele, e aí fui memorizando com ele. Aí na semana seguinte, ele chegou todo feliz porque ele sabia de cor o versículo. Olha só. E aí, nisso, de tirar um tempo maior, Né? mudou a mentalidade. Eles começaram... Sim. Não consigo aprender e, de repente, ele tava falando versículo. Sim. E aí, nisso, as outras crianças juvenis começaram a ter ousadia. E aí, eles começaram a me pedir pra ler. Tia, deixa eu ler? Olha. Tia, deixa eu ler? Porque aquele ambiente era um ambiente que eles se sentiram seguros. Já estavam sabendo quem eles eram. E eu falava, vocês é filho de Deus, você é capaz, né? E nisso foi uma transformação na célula. Porque eles começaram a aprender o louvor, começaram a aprender o versículo. Você teve na vida deles. Sim, não, mudaram, assim, totalmente. De pais darem feedback, né? Então, foi aquilo que a senhora falou no começo. A criança que conhece a Cristo desde a infância, elas é diferente. Elas começaram a ter segurança, a ter ousadia. É tanto que algumas crianças começaram a abrir célula na escola. De reunir, assim, os colegas, de compartilhar a lição da semana, de fazer oração. E eles falavam, tia, né, hoje as 5 crianças eu aceitaram Jesus lá na escola. Nossa. Porque eles começaram a ter ousadia de falar. Então, o evangelho não transforma, assim, nossa vida por inteiro. É verdade. Principalmente a nossa mentalidade. Nisso eles começaram a ter perspectiva. Porque eles entenderam quem eles eram, né, em Cristo. Eu me lembro que na pandemia teve um testemunho de uma líder nossa, né? E eu fiquei muito impressionada com essa história também. Que uma criança ligou pra ela, criança da célula, e falou, tia, meu pai tá agredindo minha mãe, me ajuda. Então, o que eu achei, assim, muito interessante, assim, nessa postura da criança, porque de todas as pessoas ela lembrou, vou ligar pra minha líder, porque ela tá aqui toda semana, ela se preocupa comigo, ela teve essa iniciativa porque ela tinha certeza que a líder ia se preocupar.
E aí a líder falou, não, o que que eu faço? Ela até mandou mensagem pra mim na hora, o que que eu faço, né? E a gente já tava, vamos chamar a polícia, pega o endereço, tudo, né? E aí ela mandou mensagem de volta. Inclusive ela falou, a gente tá colocando os móveis na porta pra ele não entrar, mas ele tá batendo. Meu Deus. Né? Imagina o desespero dessa criança. Ela pegou o telefone e conseguiu ligar para a líder, né? Então a gente lê como que isso afeta o coração das crianças, né? Porque a líder é presente, ela realmente transmite amor, né? O fato de você ter feito o que você fez com as crianças transmite um amor que elas nunca vão esquecer. Porque de fato o amor ele é expresso, né? Sim. O amor de Jesus expresso através da vida. E aí logo depois, só para concluir a história, para não ficar no ar, ela ligou, pá, agora já tá tudo bem, meu pai se acalmou, já pagou a lição. Então, o que eu realmente achei interessante é esse vínculo de amor, né? Porque na hora que você tá no apuro, quem que você pensa que você vai ligar? Pra alguém que te ama, que se importa, pra alguém que vai fazer que vai te atender também, né? Que vai ser solícito. Vai atender. É uma pessoa que é minha líder, é que me ama, que me socorre, é que vai orar por mim, né? Que vai me ajudar. Então, você vê o nível, né, de influência que a gente tem na vida de uma criança, né? É verdade. Eu lembro que a primeira célula que eu liderei, né, foi em Cuiabá. Eu cheguei e já assumi uma célula, e foi uma célula que as crianças, eles estavam há muito tempo sem ter célula, né? A líder tinha deixado por motivos pessoais e não avisou ninguém, só sumiu. Então as crianças, elas ficaram atrás dessa líder, mandavam mensagem, ligavam, e ela não atendia, não falava o que tinha acontecido, e eles achavam que era por causa deles que ela tinha deixado a célula, né? Eles achavam que era por causa do comportamento deles, por causa que eles faziam bagunça na célula, né? E aí, quando eu cheguei nessa célula, eles estavam com esse coração ferido, porque eles se sentiram abandonados, né? E achavam que era por conta deles. Então, quando eu cheguei, eles falavam pra mim, você também vai nos deixar, você daqui a pouco também não vai querer vir mais. Até mesmo os pais falavam isso. Com essas crianças aí, ninguém fica, com essas crianças aí ninguém aguenta, daqui a pouco também você não aguenta mais, né? E aí, né, isso que a Anne falou, os próprios pais falavam isso na frente deles. Na frente deles mesmo. Quando eu ia buscar, eles falavam, né? E isso que, né, você compartilhou de mudar, né, a identidade, a mentalidade, é justamente porque a gente nem imagina o que essas crianças passam. Nesse caso dessa célula, era também uma célula num lugar mais periférico, então as crianças passavam por algumas dificuldades, né, e tinham famílias desestruturadas. Então, quando eu cheguei, eles tinham um coração muito fechado. Eles ficavam, assim, na defensiva, sabe? Parece que não querendo que deixar acessar o coração deles. E foi um processo, né? E eu comecei a orar também. E eu falei assim, Senhor, né? Por que o Senhor me deu essa célula, né? E Ele colocou no meu coração, né? Que eu ia estar com aqueles que ninguém queria naquele momento. E eu tomei isso pra mim e eu comecei a orar por essas crianças, né? E pedir pro Senhor para que eu pudesse demonstrar o amor de Deus na vida delas. E a cada semana eu reafirmava isso. Não, eu vou estar aqui. Semana que vem eu vou estar aqui, né? Não vai deixar de ter célula porque eu vou vir, né? Eu tenho um compromisso com vocês e tal. E essas crianças foram permanecendo. Tive a graça de Deus de batizar a primeira juvenil lá em Cuiabá, nessa célula, né? E eu pude ver, assim, a mudança neles, né? Porque eles viram que eu não ia deixar. Então, eles abriram o coração pra mim e abriram o coração pra mensagem que eu carregava, né, que é a palavra de Deus. E eu vejo hoje, até hoje eu acompanho, muitas crianças ainda mandam mensagem pra mim que já nem são crianças mais, 18 anos já, e alguns juvenis da época, e eu vejo que ainda naquela casa que eu fazia célula, né, quando eu saí, deixei um lideramento lá que assumiu, até hoje tem célula de adolescente nessa casa, né, outros juvenis que eram dessa célula, que depois se tornaram juvenis, se batizaram, então eles permaneceram, e isso é fruto, né, da palavra, porque uma líder insistiu, permaneceu, né, pôde demonstrar o amor de Deus na vida deles, e eles puderam receber essa mensagem tão poderosa, que é a palavra do Senhor, que tem poder para transformar a vida deles, né, isso, né, a gente não pode dimensionar os frutos, a gente não sabe até onde, né, vai aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, né. A gente não tem noção. A gente não tem noção. A gente semeando, é como um semeador, o semeador saiu a semear, você joga a semente. E a semente é o quê? Ela tem um potencial enorme. Numa semente é o potencial de uma árvore com muitos frutos. É verdade. Né?
Então a gente não tem noção, né? Não tem noção Sim. daquilo que o Senhor pode fazer, né? Aquilo que vai acontecer na vida deles. Muita alegria no que a gente comparecer diante do Senhor, né? Os Sim. nossos frutos serão muitos. Né? Muitos. Porque uma criança, ela frutifica muito, né? Eu que comecei a liderar mais nova, né? Eu comecei a liderar com 15 anos. Na época tinha juvenis com 12, então, assim, não é tão diferente de idade. E deles me encontrarem nas redes sociais. Teve uma vez que um rapaz, ele me encontrou, me mandou mensagem agradecendo. Hoje ele é ministro, ele é de outra igreja, é porque na época ele mudou de bairro. Só que ele permaneceu. E agradecendo, tia. E isso que é engraçado, porque o rapaz já com a voz grossa. Fala, tia. Agradecendo, eu quero te agradecer, né, pelo investimento, por você ir buscar. Porque é isso, de não abrir mão. Se é com chuva, sem chuva, se tem lugar, se não tem lugar, de ir. Ele precisa de você não abrir mão. Agradecendo, hoje ele é ministro de louvor lá na igreja que ele tá. E eu falo, meu Deus. Olha, Né? tem outro ministro novo. É verdade. Tem. Conta aí. O Luan, nossa, o Luanzinho, ele é uma bênção. Luan, que ministra louvor. O Luan, que é ministro de louvor, ele é fruto da Rede Kids. O Luan faz parte da minha primeira célula. Olha, Ele era criança, se tornou juvenil. E aí, quando eu fui pros adolescentes, ele foi pro ID. E aí, eu continuei liderando ele nos adolescentes. Se tornou jovem, hoje ele é um líder. Um líder Aleluia. frutífero. Sim, Muito ministro de frutífero. louvor. Sim, ministro de louvor. Uma bênção. Espírito, uma bênção. Sim. E você vê que é totalmente diferente, né? Você vai conversar com ele os princípios, o temor, o zelo que tem pela palavra. Tem muito amor pela Rede Kids. É verdade. Tem Muito. Sempre. Vai pros encontros, Sim. serve os meninos, com alegria, né? Com alegria. Uma Sim. bênção. Eu lembro que na época, quando eu orei, eu falava, Senhor, às vezes se um permanecer, já é o suficiente. Isso alegra tanto o nosso coração. Tem aqueles que a gente não tem muita notícia, mas Não a tem. semente, Sim, a ela semente fica. E vai ter E resultado. é inexplicável, né? É tão gratificante, é um privilégio. Eu fico pensando, Senhor, no meio de tantas, às vezes muito mais habilidosas do que eu, o Senhor ter me escolhido para fazer parte disso. Nada mais gratificante, né? De você saber que você marcou a vida de uma criança que, como o Luan mesmo, daqui a pouco vai casar, vai ter os seus filhos e esse legado vai continuar. Às vezes a gente nem imagina, né? Não Quando acontece. não tem. A gente um dia vai se assustar, né? De ver que uma vez a gente trabalhando, né? Na época não tinha célula, mas tinha um trabalho semelhante ao Aleluia Kids, que é o trabalho de louvor que eu fazia, era tipo um discipulado mesmo, porque naquela época não tinha célula, então era um momento que a gente reunia com as crianças fora do culto, né? E eu fazia esse trabalho com eles, tudo. E uma menininha convidou a amiguinha para fazer parte. E eles não eram nada, sabe? Eu não conhecia Jesus, a família toda, não tinha nenhum propósito, nada assim em relação ao Senhor. E ela trouxe essa menina. E essa menina tinha acabado de perder o pai. Eles tinham acabado de perder. Foi uma situação assim, ela era muito novinha e tinha perdido o pai. Não lembro qual foi a situação de morte dele. Mas aí ela permaneceu, ela veio, na época eu chamava Turma da Fé, que eu fiz durante anos, né? E aí a Turma da Fé, ela ficou, ela participava dos ensaios, participava ali das nossas orações. E ela permaneceu. Aí ela começou a fazer a família, todos os irmãos, a mãe se converteu, permaneceu na igreja. Depois eles se mudaram de Cuiabá, onde a gente estava na época, né? E eles foram para outro lugar e eu perdi o contato. Aí na época do Orkut. Nossa, faz um pouquinho de tempo. Eu nem sabia o que é isso. Eu tive Orkut. Na época do Orkut. No Orkut a gente podia criar um grupo, né? Uma comunidade. Já é comunidade. Comunidade. E eu criei comunidade da Turma da Fé. Se você já fez parte, entra aqui. Muitos entraram, falaram do trabalho, como era legal. E essa menina, ela entrou. Ela ficou com 2 anos lá em Cuiabá, Atenas, né? E ela escreveu um negócio que eu me emocionei muito. Ela escreveu assim: a Turma da Fé representou para mim a salvação minha e da minha família. Porque eu cheguei na Turma da Fé no momento no pior momento das nossas vidas, que foi quando eu perdi meu pai. E a Turma da Fé me apresentou Jesus. E a minha mãe, os meus irmãos, todos estão firmes. Aí ela começou a falar o que cada um fazia na igreja. Olha, nessa outra cidade que eles estavam, eu nem lembro, em Minas, um lugar. E ela escreveu lá, sabe? Depois o Putin acabou, se perdeu, né? O depoimento. Mas ficou gravado no meu coração. Que poderoso. Porque às vezes você é uma criança que às vezes nem é aquela
que você acha que vai ficar, que dali ela vai recebendo a palavra, mas ela absorveu, a família foi salva. Então, assim, qual é o preço disso? É realmente muito impactante, né? E um dia a gente vai ver como o nosso trabalho foi muito mais além da gente, né? É verdade. Além de nós. Muito maior do que nós Muito mesmos. mais do que os nossos, porque a gente é só um canal, né? E Deus vai fazendo através dessa semente que é semeada, né? Muito poderoso. E já partindo aqui para o nosso final, a gente falou um pouco das necessidades que a criança tem, né? De ser salva e tudo, de ser consolidada, de ser treinada. São as necessidades, né? Que ela tem de conhecer o amor de Jesus. E eu queria lançar uma pergunta aqui. Quem que vocês acham que é a pessoa ideal para fazer esse trabalho? Por que, que a gente... Porque essa é uma questão, assim, que sempre tem uma certa... Principalmente as mulheres que chegam, elas têm muita dúvida. Por que na videira as mulheres são tão empenhadas com o trabalho Kids, né? Por que não fica sempre fazendo chá de mulheres, o tempo todo fazendo eventos de mulheres, né? Embora esse ano a gente fez muito, né? Sim. Eu estava contabilizando, nós fizemos 5 cultos de mulheres esse ano. A gente vai fazer um por semestre. Esse ano nós fizemos 5, sendo que um foi aquela imersão enorme, né? Que a gente fez de tarde inteira, que a pastora Jaqueline veio. Vocês lembram? Muito poderosa. Sim. Então, nós fizemos 5 cultos, fizemos todos os meses praticamente, um ou outro, só que não foi possível fazer um encontro. A gente fez Mulheres que Oram, né? Então, a gente teve muito trabalho também científico com as mulheres, né? E além do discipulado, né? Que nós fazemos parte. Nós fazemos o quê? Nós discipulamos mulheres, apacentamos crianças. No nosso grupo, digamos assim, de discipulado, são mais de 50 mulheres. Uma bênção. As discipuladoras, que são vocês, e mais as líderes em treinamento que são acompanhadas, né? Então é um trabalho muito poderoso. Amém. Bom, a pessoa ideal para fazer porque tem que... Por que tem que ter? Por que não pode ser homem? Porque desde da criação o Senhor já colocou isso dentro de nós, né? Como nós falamos de todos esses testemunhos que envolvem amor, é porque nós somos mães espirituais. Está dentro de nós, né? Essa... Não posso dizer habilidade, mas esse chamado mesmo, chamado. Né? Então é a mulher, porque a mulher já tem... Eu acho incrível, porque eu tive a Maia agora, como que tanta coisa é instinto. De você saber, de eu olhar pra ela e saber... Matéria na escola? Não. Sim, então... Não aprendeu. Ninguém... Exatamente. De olhar pra Maia e saber, ela tá com febre. Ela tá com alguma coisa. Porque é o instinto de mãe. E a mesma coisa ser mãe espiritual. Somos nós mulheres, porque a mulher tem isso, esse cuidado, essa sensibilidade, né, de saber, de ouvir a criança, a habilidade de lidar com a criança. Cuidado, né, esse instinto também de cuidar, né, é muito isso da mulher, né, e eu acho que isso é tão poderoso, assim, da mulher ser chamada para gerar, que hoje a gente vê tanto o diabo querendo roubar isso da mulher, né? Querendo roubar isso que a mulher foi chamada, né? Nós temos esse privilégio de gerar, nós temos esse privilégio de sermos mães, e o diabo hoje tem tentado roubar isso da mulher, tem tentado cegar a mulher para isso, né? Para essa verdade. Então, é a mulher porque nós somos chamadas para gerar, nós temos esse privilégio, nós fomos chamadas para sermos mães, né? Não apenas naturais, mas espirituais também, para gerar essas crianças, né? Gerar esses filhos, né? Espirituais. Então, isso é muito poderoso e é um privilégio, não é um peso, né? A gente tem uma facilidade com a linguagem, né? Sim, também. Porque a gente fala, a palavra é a mesma, ministra para adulto, o encontro é o mesmo, mas a linguagem é diferente. E a gente tem essa facilidade com a linguagem, né? A gente fala muito mais que o homem. É verdade. A gente tem muito mais palavras, né, assim, para usar. E a gente tem essa habilidade. Eu fico bem, assim, atenta quando eu vejo pais e mães cuidando de filhos. É uma diferença tão grande. Porque o pai, se a criança está chorando, ele fala assim, por que você está chorando? Não faz nada. Não faz nada, fica quieto, né? Já deixa pra lá. Sim. A mãe não, o que foi, querido, abaixo? O que aconteceu? Quem que fez isso? Né? Porque a mãe já tem esse cuidado, esse amor, já é um senso assim, de proteção, de cuidado, de ensinar, né? A gente tem essa paciência de repetir o ensino, de falar, vai escovar os dentes, não escovou direito, volta, escova de novo. Isso é uma coisa que foi dada por Deus para nós, né? Mas dentro do contexto de igreja, também eu vejo que é uma questão também da gente saber das ordenações, né? Então, por exemplo, o marido, ele lidera a célula de adultos. E a mulher cuida do rebanho. Por quê? Porque as crianças também fazem parte.
né? Do rebanho do marido, do líder. Porque toda a família faz parte ali daquele rebanho. E quem é que vai cuidar das crianças, né? Então, aquela que tem o chamado para ser mãe, né? Que tem esse coração. É claro que tem que ser um coração para responder. É verdade. Todas têm habilidade, nem todas estão dispostas a dizer, eis-me aqui, né? Porque não é um trabalho para holofote, não é um trabalho para ter glória. Não tem glória aqui nessa terra, mas tem uma glória eterna. Amém. Né? E a gente que está nisso, a gente sabe como é compensador e recompensador, né? Você ser usada por Deus, não tem nada mais maravilhoso, né? Sim. E não tem, assim, diferença também, né? Eu acho que a Anne também, né, teve experiência de liderar adolescentes, jovens, né? E eu também tive antes de estar na Rede Kids. E não é diferente, né? A gente vê, assim, que as crianças, elas recebem da mesma forma que o adulto, o jovem, o adolescente, elas têm experiências com Deus, elas têm experiências de serem batizadas com o Espírito Santo, né? De testemunharem, de evangelizarem os seus amigos. Então, é apenas, né, a idade é diferente, a faixa etária, a linguagem, né, a forma de transmitir a palavra é diferente, mas a palavra é a mesma e aquilo que o Senhor faz na vida delas também é o mesmo, né, a mesma transformação que a gente vê na vida do adulto, do jovem, do adolescente, também nós vemos na vida das crianças. Então, eu vejo que às vezes é mesmo a cegueira que o próprio diabo mesmo coloca, às vezes, de achar que tem diferença, ou que é menos quem trabalha com criança, né? Teve uma época, assim, hoje a gente já tá mais, né, a mentalidade já mudou bastante, mas teve uma época que as líderes de criança, quando chamava a liderança, nem ia, né? Porque achavam que elas não eram tão líderes quanto o líder de adulto, quanto o líder de jovens, né? Mas o Senhor nos deu a mesma autoridade, né? Enquanto líderes ali, nós temos a mesma autoridade, então nós fazemos esse mesmo trabalho, né? Então, a mesma forma que tem o líder de adulto, a líder de criança tem a mesma autoridade, tem o mesmo encargo, e nós vemos também o Senhor movendo da mesma forma na vida dos adolescentes, jovens, adultos e na vida das crianças, né? Sim. E é muito poderoso, muito gratificante ver. Sinto muito, assim, não posso falar da minha vida, né? Eu sinto, assim, primeiro que eu sinto alegria de estar com as crianças, eu amo estar com elas, né? Amo ministrar, mas eu ministro para o culto, eu ministro prego em encontros de adultos, é uma bênção. Mas quando eu prego para criança, eu sinto muito mais unção, né? Uma coisa assim que parece que é Deus dizendo aqui, ó, tá aprovado. Porque a minha unção parece que é maior quando eu prego para as crianças, sabe? Então eu vejo que isso é uma aprovação de Deus, uma chancela de Deus, né? Aquilo que a gente tem feito. E agora, eu acho que esses 25 anos de ministério provam que Deus está nesse negócio. Que ninguém é capaz de fazer uma pessoa, um projeto não é capaz de ir para frente se não for dessa maneira que a gente vê hoje, em mais de 25 países. Quantas crianças a pastora Márcia falou que tem hoje? Mais de 250, acho que por aí. 250 mil crianças. Em células, recebendo a palavra toda semana. É algo que vai mudar. A próxima geração já vai para um outro nível, sim, né? Porque essas crianças estão recebendo, elas já vão falar de Jesus de uma maneira diferente. A autoridade que elas vão falar, a desenvoltura que elas vão falar, né, de Jesus é algo impressionante. E elas vão para as nações, e elas vão pregar em todos os lugares. Então, é algo assim que vai se amplificar muito, né? Então, a gente vê o respaldo, a chancela de Deus nesse trabalho, né? A gente vê realmente que Deus aprova isso que está sendo feito, né, com as crianças, esse trabalho intencional e tão poderoso que a gente faz. E para fechar, eu só queria deixar aquele versículo que tem lá em Salmo 78, que fala assim: o que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram, não encobriremos nos nossos filhos. Contaremos a vindoura geração o seu poder e as maravilhas que ele fez. Né? Então, é uma responsabilidade da nossa geração passar para a próxima. É verdade. E a próxima vai passar para a próxima. Amém. E essa é a vontade de Deus, ser conhecida em todas as gerações, né? Então, a gente não pode encobrir. Como que a gente encobre? Quando a gente não faz caso de contar. Quando a gente não faz caso de se envolver, né? Então, o que a gente aprendeu, a gente vai passar, transmitir poderosamente. Não é uma história, um negócio, não. É o poder de Deus. É algo que realmente faz diferença na vida delas, né? Eu creio que esse é um versículo que nos norteia muito, né? Que o que ouvimos e aprendemos, nós não vamos deixar de contar, de falar, de ensinar a próxima geração os poderes, o Senhor e aquilo que Ele faz. E isso vai marcar a geração, né? Nós estamos
uma geração preparando as próximas gerações Amém. para a volta de Jesus, né? Amém. Que encargo, né? Que encargo esse de transmitir, né, a próxima geração, passar o bastão, né? Eu sempre falo para eles, né? Quando a gente tá na LT28 mesmo. Não sei se vocês já viram, mas eu falo sempre lá na frente para eles. Falo, ó, eu estou aqui, mas eu vou ficar velhinha. Já estou ficando, né? Que o tempo passa. E vocês vão estar aqui. Sim. Quem vai estar aqui pregando é você. Uhum. Vai estar aqui no meu lugar, né? Então, é passar esse bastão, né? Que é a palavra do Evangelho, o poder do Evangelho da graça, que transforma, né? Amém. Então, eu queria encerrar esse momento aqui, cada uma dando uma palavrinha. Amém. Uma frase. Uma frase poderosa aí para chancelar essa noite. Nossa. Amém. Eu creio que, né, esse ministério, né, a gente falando aqui do Ministério Radicais Kids, ele tem transformado, né, não só a vida das crianças, mas também as nossas vidas, né, porque a gente, enquanto ministra, a gente recebe, né, enquanto nós ministramos para as crianças, enquanto nós somos um canal da parte de Deus, nós estamos também sendo transformadas por Ele, né, sendo ministradas por Ele, né, e eu creio que o Senhor tem nos marcado também, enquanto mulheres, enquanto mães, né, para que a gente tenha cada vez mais convicção daquilo que nós fomos chamadas, né, porque enquanto o mundo despreza, né, o ser mãe, né, o gerar e o ministrar para as crianças, nós estamos aqui, né, reafirmando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né, então eu creio que esse também é um legado, né, que nós temos, né, que nós estamos transmitindo, né, esse de ministrar para as crianças e valorizar aquilo que o Senhor tem feito no meio delas, né, então é um privilégio mesmo fazer parte dessa obra, né, que é tão grande, né, nós olhamos para todos esses dados, né, essas 250 mil crianças e falamos, nossa, a gente faz parte disso, é realmente um privilégio mesmo. Amém. Amém. O que eu quero deixar é que se o Senhor, Ele te fez mulher, é porque Ele está te dando a oportunidade, né, de você ser mãe espiritual daqueles que são órfãos, espiritualmente falando, que não é por obrigação, por cargo, por holofote, é por amor. Amém. Por amor, de você ter o privilégio. Porque não é apenas a gente transmitindo amor, mas a gente também recebendo muito amor. Amém. Muito amor. A cada semana, Verdade. quando você chega lá, você recebe o abraço da criança, ou quando você está... Tem rebanho que é mais, Não. que reconhece Sim. mais, que honra mais do que as Sim, crianças, né? é verdade. Amor, com E independente de onde você... Não tem nenhum grupo que quer Sim. participar tanto, né? É verdade. Se empolga quando a gente fala alguma coisa, né? Vai ter Sim. um encontro, alguma coisa, né? E o engraçado é que, independente de onde você estiver, se alguma criança te reconhecer, ele pode estar lá longe. Ele vai gritar, tia, tia! É verdade. E vai te cumprimentar com um abraço, né? Então, isso é um privilégio. É um privilégio fazer parte desse ministério. É um privilégio fazer parte da Rede Kids, de apacentar, né? Não é algo qualquer, é algo muito sério, né? Olha o tanto de coisa que nós compartilhamos. Sim. Aquilo que nós fazemos... Muita gente não tem tanto, né? Uhum. Compartilhar. Aquilo que fazemos ecoa a eternidade. Então, você dizer sim, né, para a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Amém. Né? 25 anos, né, irmã? 25 anos. Que do ministério que nós fazemos parte, né? Talvez você não esteja nos 25 anos, Sim, pessoalmente, né? Mas são 25 anos de edificação, né? Amém. São uma alegria muito grande, né? Fazer parte. Assim como vocês falaram, privilégio, né? De poder servir esse rebanho, que é o rebanho mais precioso. Amém. É uma grande glória. Quero agradecer, né? Amém. Vocês estarem aqui comigo nessa noite. Nosso primeiro podcast, antes, né? Estamos aprendendo a fazer. Mas é uma alegria. Eu quero agradecer Amém. você também que assistiu, que esteve conosco, que está aqui conosco, né? E que você também reproduza, passe para frente essas informações que são tão relevantes em respeito ao trabalho com crianças. Deus abençoe.